Olá, eu sou a doutora Estela e hoje estou aqui para te fazer uma pergunta. Por que será que quando uma criança começa a ir para a escola, ela começa a dar mais atenção para aquilo que a professora fala do que aquilo que a mãe fala? O que será que acontece com o meu filho que ele faz esse tipo de atitude? Essa é uma pergunta muito interessante e, obviamente, só pode dizer quem conhece como funciona uma criança. E é bem importante aprender como funciona o seu filho e por que ele faz isso. Uma criança, depois que cresce, depois que está em casa, depois dos 5, lá pelos 6, 7 anos, obviamente as crianças vão para a creche no período anterior aos 6, 7 anos, né? Mas quando elas entram nas classes de alfabetização, quando elas entram no primeiro ano, elas começam a ter dentro delas um sentido muito maior da vida. Elas têm a necessidade do grupo, elas têm a necessidade do convívio com as outras pessoas. E isso as impulsiona para essa força, essa grande força que são os outros seres humanos de outros grupos que não só o grupo lá da minha casa, o grupo só lá da minha família, o meu pai, minha mãe, os meus irmãos, os meus primos, os meus avós, né? E as pessoas com quem eu convivo cotidianamente. A criança tem necessidade, ela tem esse impulso dentro dela de entrar dentro de um contexto maior, dentro da sociedade. E por isso, quando a criança entra dentro desse grupo social, principalmente que é a escola, né, ela começa a ver que a professora, na hierarquia das relações sociais, naquele grupo social, é uma líder, é uma pessoa que fala alguma coisa e que deve ser seguida e que as outras pessoas seguem e que tem importância. Logo, para estar naquele grupo, ela dá muita importância àquilo que a professora fala. Então, esse aspecto é bem importante, porque aí ela começa, muitas vezes, a dar mais valor para aquilo que a professora fala do que, às vezes, para aquilo que a mãe diz. Às vezes ela chega em casa e diz assim, mãe, a senhora diz isso, mas a professora me disse outra coisa, e eu vou fazer aquilo que a minha professora disse. Então é exatamente por isso, porque dentro dela ela sente esse impulso a participar naquele grupo, naquele novo grupo, e ela sente que a força desse grupo, nessa hierarquia que o grupo coloca, a figura do professor é uma figura importante que as outras pessoas também dão importância e seguem logo ela também para poder viver nesse grupo, para poder participar desta força, ela também deve seguir essas regras. Então é por isso que a criança tem esse comportamento. E não sei se o teu filho também tem esse comportamento, comenta aí o que ele anda falando, o que ele diz, que a professora é mais importante que você, se você já observou isso no teu filho ou não. E se você gostou, curta, comenta e compartilha. Um grande abraço e eu espero te encontrar amanhã aqui neste mesmo canal.